Então, o que eu posso falar para as pessoas, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem gente que tem que sair do teu barco, entende? E às vezes não é porque eles querem teu mal, eles estão querendo teu bem, entende? Mas eles não entendem o processo que você está passando, pro caminho que você vai. Não é a mesma visão, não está no mesmo lugar. Às vezes está dentro da tua casa. Nada contra, você vai honrar, vai amar. Eles estão querendo teu bem, mas às vezes, entende? Você tem que acreditar em você. TimeCast, episódio 50, Rafael Mozato. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje o convidado é muito especial. É alguém que eu já acompanho o trabalho há muito tempo e eu admiro muito o trabalho que ele vem fazendo. E, inclusive, uma das sedes dele fica na minha cidade natal, que é Balneário Camboriú. E ele faz um movimento incrível lá. Às vezes ele faz doideira na praia, na praça, nos restaurantes, nos cafés, no shopping. E tá fazendo um movimento maravilhoso no Brasil todo. Vem pessoas de fora trabalhar com ele, fazer os filmes que ele faz. É um dos grandes cineastas promissores do nosso cinema cristão. E é uma pessoa incrível que hoje eu tenho a honra de receber aqui no TimeCast, Rafael Mozato! Que isso! Que apresentação é essa? Fiquei só... Não, gente, ainda é escritor. Eu não sei, eu falei pra ele assim, tem umas pessoas que são muito doidas, assim, que não param nunca. E ele é uma delas, porque ele faz... Você grava quantos filmes por mês, assim, Rafa? Uns 10? Mais ou menos isso, não. A gente tá produzindo bastante coisa. Mas antes de tudo, muito obrigado. Que alegria imensa estar aqui no TimeCast. Um prazer enorme a todos vocês que estão nos acompanhando. A gente vem aí fazendo um trabalho para glorificar o nome do Senhor. Isso em primeiro lugar, né? E a gente vem fazendo essas doideiras por aí, fazendo essas produções malucas, criando hoje um dos maiores movimentos, a gente já pode falar da América Latina, de novos artistas, né? Mas artistas com propósito. Sim. Esse é o principal. Levando eles para o reino e que esse movimento chegou a virar um reality show também, né? Então, meu Deus, é verdade. Não, gente, quando o Rafa falou assim, eu vou conseguir tal dia, eu falei, então nós vamos gravar, vou dar um jeito. A equipe já tava quase entrando de férias, eu falei, nós vamos gravar, porque conseguir um horário na agenda desse homem, gente, é muito difícil. É verdade, até um reality show eles estão fazendo agora. Eu quero saber disso depois, Rafa. Vamos falar também. Mas muito obrigada, de verdade, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, do seu propósito, porque o TimeCast, ele nasce justamente, tem esse propósito de dar vida e voz aos propósitos das pessoas e as pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouquinho do seu trabalho, e que já é imenso, né? Mas eu poderia ficar aqui falando horas sobre você, poderia ficar falando, o Rafael, pelo que eu acompanho já das redes sociais, mas antes de mais nada eu queria que você se apresentasse e falasse quem é o Rafael Mozato, pra gente saber, e o público que tá em casa também saber um pouquinho. Perfeito. Bom, gente, eu sou Rafael Mozato, filho amado de Deus, que veio nessa terra e entendeu que todos nós viemos para governar com um propósito, né? Mas ele é um menino que saiu do Rio Grande do Sul, minha cidade natal é Passo Fundo. Eu gosto de contar, um menino que vendia laranja, um menino que entregava folheto no sinal, um menino que não veio nas melhores condições, mas graças a Deus hoje a gente está fazendo um trabalho incrível. Mas por que eu conto desse menino que vendia laranja? Porque às vezes a pessoa diz, mas esse aí já só pode que tinha dinheiro, já veio de berço e ouro, já veio não sei o quê. O que eu quero entender, não importa o lugar que a pessoa nasceu, importa o que Deus colocou no seu coração e o propósito que ele tem para você. Eu não imaginava que um menino do interior do Rio Grande do Sul, na cidade chamada Passo Fundo, cidade maravilhosa, que vendia laranja, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas a bola chutou de sai daqui que tu não serve pra isso, né? e foi convidado pra... Qual é o teu time? Eu sou gremista, né? Uhul, Grêmio! Dale. Então tamo junto, pode continuar falando. Senão se fosse colorado, ia falar, então, gente, acabou o episódio. Acabou, foi até aqui agora. Foi até aqui, muito obrigada, brincadeira. Muito bom. E eu tive a felicidade de receber um convite do empresário para ser modelo em São Paulo, né? Com 16 para 17 anos. Você morava em Passo Fundo? Morava em Passo Fundo. Aí esse empresário cobrou um valor absurdo. Tudo bem, era o valor dele, né, tudo certo. Mas por que eu tô falando isso? Para quem tá assistindo, cuidar, principalmente quem tá vendo e que sonha em ser um artista, um influencer e tudo mais.
E esse empresário me abandonou em São Paulo praticamente com 16 anos. Graças a Deus que Deus é bom, né? Menino que vendia laranja, que os pais juntaram o valor para conseguir me levar para São Paulo. Esse empresário me abandonou lá. E eu disse, agora? Aí eu comecei a correr atrás das oportunidades. Só que no meio de tudo isso, começa a vir propostas, tu começa a ver a sujeira do mercado, tu começa a ver várias coisas. Mas eu tive felicidade de ir lá ser colírio da Capricho. Tive felicidade depois de ser talento malhação, que eu teve do programa do Caldeirão do Hulk. Eu fui nos finalistas, foi até o programa. Gravei diversos comerciais. Começou a acontecer muito na área. E aí, até que certo dia, eu tava para pegar uma grande novela e um dos diretores chegou para mim e disse: Rafa, já tá quase 100% que é para ser você. Tá 99, falta 1. E eu disse, tá, o que precisa? Que bom, né? Vou entrar num grande papel. Ele disse, para ser 100%, tu precisa sair comigo. Aí eu olhei. Não, peraí. Eu prefiro demorar, mas conseguir do jeito certo. Ele olhou pra mim e disse, tu sabe qual é o jeito certo aqui? Aí Ei, diretor, esse é o jeito certo. Os filhos de Deus não estão à venda. Uau. Porque, olha só, isso é como aconteceu com Jesus. Quando ele estava lá no deserto, o inimigo ofereceu tudo, as tentações e tudo mais para ele. Que parecia ser muito bom ali, né? Domínio, isso, aquilo, as nações. Mas Jesus renunciou. E depois foi ganhado para ele a autoridade sobre os céus e a terra. Entende que era muito maior? O inimigo vem com algo que parece ser bom, mas os planos de Deus é muito maior. Por isso que hoje eu falo, ei, diretor, esse é o jeito certo. O jeito certo não era do teu jeito que tu queria que eu fizesse. Então, por que eu falo isso? Porque talvez tem pessoas que dizem, eu tô cansado desse mercado artístico. Não tem pessoas honestas, tem a forma certa de fazer. E depois disso eu tive a felicidade de gravar a novela Gênesis, que eu fiz participação, novela Reis. Já são mais de 20 produções próprias nossa, que a gente já produziu. A gente tem o maior movimento da América Latina, formou um reality show, mais de 30 mil pessoas impactadas. Hoje, faturamento de milhões, o menino que vendia laranja. Sim. Entende como Deus faz muito mais do que a gente pode imaginar? Então, hoje eu falo, o menino que vendia laranja se tornou um artista, hoje referência no mercado artístico para ajudar pessoas a se tornar hoje um artista, para não acontecer os mesmos erros que aconteceu na minha carreira. Eu não quero que aconteça com essas pessoas. Sim. Porque senão vai chegar nas mãos erradas e pode ser que a pessoa siga um caminho que ela acha que é certo e que não é. Então, por isso que precisa mais pessoas se posicionar e mostrar isso, né? Então, é muito louco isso, eu ver esse mover de Deus e hoje tá aí. E é lindo, né? Porque ontem até a gente gravou aqui um episódio com uma amiga minha, atriz, e ela falou isso. Agora ela tá indo pra esse movimento de cuidar de carreiras de outros atores, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, time, eu quero fazer com os outros aquilo que não fizeram comigo. Sabe, cuidar da forma que não cuidaram de mim. Porque esse mercado, ele é muito delicado mesmo. Porque tem pessoas muito... Como qualquer outro, né, Rafa? Tem pessoas muito boas, mas também tem pessoas muito ruins. Então, que levam, que distorcem a arte, enfim. E é esse lugar. Às vezes, quando a gente faz pelo outro, Deus vai lá e faz muito mais por nós, né? Então, às vezes, você pensando em mudar a vida de outros artistas, posicionar pessoas no mercado, e Deus vai cuidando das suas coisas também. E hoje você já fez mais de 20 produções, mas eu quero saber aonde que começou isso. Como que você, o menino que jogava futebol, quis virar ator, ou foi depois que você veio para São Paulo como modelo, que daí você descobriu a atuação? Como é que foi esse... É muito louco tudo isso, porque, na verdade, como eu disse, eu queria ser jogador de futebol. E aí, o que acontece? Na minha família, lá em casa nós somos em 3 irmãos. Eu sou mais novo. São 3 homens? 3 homens. Meu Deus, coitada da sua mãe. 3 homens. Os meus pais são separados, mas eles são super amigos. E a minha madrasta é maravilhosa. Uhum. E ela fez essa união e fez todo mundo sim dar super bem. Ela é a melhor amiga da minha mãe.
Só pra você entender. Uau! Sai junto, tudo. Que legal. Na igreja junto. Então, assim, é muito legal. E ela tinha uma sobrinha que já era modelo e tal. E ela ficava, por que tu não vai? Eu mostrei tuas fotos aqui, vai fazer isso. E começou um queimar, disse, será que esse futebol vai? Só que no início, foi pensando o quê? Cara, o futebol eu quero cada fama, jogador, aquela coisa toda. E quando veio a carreira de modelo, como ainda não tinha todo um conhecimento de propósito e tudo mais, eu disse, cara, isso aí pode ser que vou ficar conhecido, essa coisa toda. Sim. Então eu fui. E aí quando eu disse, cara, que legal isso. E aí quando comecei a fazer os primeiros trabalhos, eu já vi que a área de comercial era muito melhor. Sim. E aí eu me apaixonei por aquilo. Eu disse, cara, comercial é legal. Publicidade, né? Eu disse, é legal. Então já é uma atuação ali, porque daí tu tem que falar. E eu sempre tive esse negócio, nunca tive vergonha, câmera e tal, de me comunicar, de falar e ir pra frente. Por quê? Porque lá atrás, se for analisar, cara, não tinha vergonha de entregar um folheto. Eu não tinha vergonha de trabalhar de garçom. Eu não tinha vergonha de ter que falar com pessoas. De vender laranja. De vender laranja, de pegar a caixinha de isopor e vender água na rua. Então eu fazia essas coisas. Então eu disse, cara, vou abrir a boca e vamos falar e vai. E aí essa coisa começou a acontecer. E aí eu mas ainda eu tinha o sonho de jogar bola. Então eu ficava naquela coisa, jogava futebol e... Por isso que você vai aí numas peladas às vezes aí, mano. Vai lá jogar futebol no Allianz Parque. É por isso que você vai aí. Ainda no fundo tem... É tão louco. Esses dias um amigo meu mandou pra mim, ele disse, Rafa, olha só como que é. Se tu não tivesse essa paixão pelo futebol lá atrás, se você não tivesse ido pra empreender, ou melhor, virado artista, o que for, e ter conhecido Jesus, tu não estaria no meio dessas pessoas. Se uma delas tu não tivesse feito, não estaria. Eu disse, cara, até o futebol lá atrás faz hoje eu poder conectar com outras pessoas. Se eu não jogasse, eu não ia ter interesse. Naquele ambiente eu não quero estar. Tudo faz parte do propósito, né? Uma loucura. E eu disse, que louco. E se eu também não tivesse conhecido Jesus, eu também não ia estar ali. Porque eu disse, por que eu vou? Eu vou jogar bola em outro lugar. Sim. Vou fazer outra coisa. Então foi tudo levando. Mas ainda, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que amava a Deus. Mas eu não tinha revelação de quem era Jesus. Então era totalmente diferente isso lá atrás. Mas ok, eu sempre fui menino dizendo, cara, eu amo a Deus, vou honrar a Deus em primeiro lugar. Sempre essa coisa. E sempre teve isso dentro de mim. Então quando eu chegava em produções, em novelas, eu via todas as coisas erradas que aconteciam nos bastidores. Eu dizia, cara, mas tá meio errado isso aí. E eu disse, que a pessoa faz algo pra Deus, mas não acredita. Eu disse, cara, meio estranho. Mas, ainda voltando lá atrás, aí minha madrasta incentivou a fazer umas fotos, aí eu ganhei um curso de modelo, aí comecei a desenvolver, aí que eu fui pra São Paulo, começou a queimar. Só que daí eu ficava naquela, cara, eu ia pra minha cidade, aí quando eu chegava na minha cidade natal, nossa, todo mundo tirava foto, que legal, menino, você na Capricho. Eu disse que pronto. Aí eu tava ficando mais na minha cidade do que aqui pra fazer trabalho, sabe? Eu ficava lá tirando foto com o menino do colírio da Capricho. De ver ir trabalhar, fazer o que tem que ser feito, não, ficava querendo. Ai. Mas... E como que veio essa coisa da atuação, assim, de você estudar? Você tem algum método, alguma técnica, alguma coisa que você sei lá... Então, foi tudo muito acontecendo, eu sou muito enfiado. Eu vou indo, vou observando, vou conectando, eu vou pedindo, eu não tenho... eu sou muito de observar as coisas que estão acontecendo, então eu sempre falo uma coisa, as oportunidades que a gente não aproveita, alguém vai aproveitar no nosso lugar. Então, tu tem que ser intencional. Então, eu sou sempre intencional no que eu vou fazer. Então, lá atrás, quando eu comecei nessa área, eu comecei a fazer contatos. Então, se eu ia para algum trabalho, eu dizia, cara, quem que pode ser a pessoa que pode me conectar e levar para tal lugar? Só que mesmo assim, o que eu disse? Cara, se eu não tô tendo uma oportunidade de fazer uma novela, eu vou criar a novela. Se eu não tenho a oportunidade de fazer um filme, eu vou fazer o filme, então. Mas é a emissora, então eu vou criar a emissora. Então, isso sempre teve no meu coração, então eu disse que eu vou fazer acontecer. Então eu fui por um outro viés, eu disse, cara, eu vou criar tudo isso. E aí foi abrindo outras portas. Então eu comecei, aí eu fui para a questão da empresa. Então eu estava em São Paulo, fiz alguns trabalhos, me apaixonei pela área, fiz alguns cursos, fiz teatro aqui, fiz ali, comecei
a entender mais, comecei, cara, isso é apaixonante, porque tu se apaixona, depois que tu entra, isso que é o louco de quem quer se enfiar, às vezes, pra ser ator. Eu vou só pra, que eu acho bonito, quero aparecer na TV. Cara, depois tu gosta de fazer isso. Só que depois tem um outro lado, depois que tu sabe como é que é a produção, aí tu se apaixona também por produção. Você apaixona mais ainda. Daí você não quer parar nunca, daí você fica depressivo quando não tá gravando. E aí, beleza, virei ali artista e tudo mais. Aí lá no Rio Grande do Sul, me chamaram para organizar o concurso Garota Verão. Ah, é Não sei se verdade. Tinha no Sul, né? Esses Garota Verão. Isso, Tinha aí lá que em Balneário também, muitos. eles anunciavam, Rafael Mozart tá na cidade para ter inscrição. Então eu fazia toda a seleção das candidatas, eu era jurado, e eu fazia tudo isso aí e organizava. Eu comecei a entrar mais ainda na área. E eu comecei a desenvolver, comecei a indicar pessoas para São Paulo, comecei a fazer esse intermédio. E aí eu comecei a dizer, cara, não precisa passar por isso aqui, eu já tava fazendo já um meio campo ali. E aí eu vi os outros caras fazendo errado, eu disse, cara, isso aqui tá errado. Daí uma agência me chamou para trabalhar para eles. E aí eu comecei a criar um movimento muito legal. E aí até que eu decidi abrir a produtora, mas naquela coisa ainda de não ter propósito. Tipo assim, amava Deus, mas eu ainda não era... não tinha revelação de Cristo e tudo mais, né? E aí, eu lembro que eu tinha R$9 na carteira. E eu fui convidado por um empresário pra ir no almoço. Que ele queria conhecer meu negócio. E aí eu disse, cara, eu tenho R$9 pra almoçar com esse empresário. O que eu vou fazer? Em busca da felicidade. Aí eu disse, eu vou. Que o cara ainda pede pra pagar o táxi. Aí eu fui. Cheguei lá, eu botei salada, botei coisas assim... E aí eu disse, por favor, na hora de pesar, R$8. Eu, glória a Deus, né? R$8. Aí veio o garçom, quer eu tomar alguma coisa? Não, eu não bebo na hora de comer. Sempre adoro tomar uma água com gás, né? E aí, esse empresário vai comer só isso? Eu não tô de dieta. Foi tô de dieta. Beleza, comi, conversei com ele, fechei uma parceria. Hoje ele é um grande amigo meu. E hoje eu conto pra ele e diz, cara, por que tu não me falou que não tinha dinheiro? Eu disse, cara, se talvez eu tivesse falado, eu não teria fechado a parceria. Não teria. Então, é que eu digo pras pessoas, às vezes as pessoas estão investindo em tantas coisas erradas. Não existe ladrão que rouba o que tá na sua mente. Quanto mais você investir em você, você vai colher resultado disso. Então eu tinha os R$9, eu investi em mim os R$9. Só que hoje esses R$9 se transformou em faturamento de milhões. Hoje eu posso... levar minha família a viajar para fora do país. Hoje eu posso morar num bom lugar. Hoje eu posso ter todo esse desfrute. Mas é como tá no livro ali, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino, as coisas serão acrescentadas. Então, aí eu fechei a parceria, abri o escritório, o movimento foi crescendo, e aí eu comecei a entender mais da área, mas ainda também não estava com o propósito definido. Eu quero saber agora. Cadê a reviravolta dessa história? Ainda, tipo assim, eu fazia, que legal, badalado, né? Nossa, dono de agência, artista, aquela coisa toda. Eu adorava, né? Tipo, nossa, coisa linda. Mas não tinha, algo queimava dentro de mim. Eu disse, cara, mas, né? É só isso. Mas as coisas balançavam. Sabe quando tu fazia, assim, aquele efeito sanfona e ainda não ia, não rompia. Aí eu comecei a abrir o escritório ali, outro aqui, veio a pandemia. Eu disse, nossa, cara, tudo isso. E aí eu decidi abrir em Balneário Camboriú. Aí eu fiz, claro, Gênesis, né? Você morava eu fiz onde? Reis, eu tava morando em Passo Fundo. Né? E mesmo eu gravei Gênesis e Reis, eu tava em Passo Fundo. Então eu fui pra gravar, fiquei um tempo no Rio e voltava, fazia isso. Então eu ficava lá porque eu tinha empresa, então eu cuidava da empresa e tal. Eu sempre falo para as pessoas também, tudo que a gente foca expande. Se você foca em felicidade, mais felicidade tem. Se você foca em tristeza, mais tristeza tem. A vida é de quem se frustra menos. Aonde está teu foco? Então, às vezes, eu tirava para todo lado. E aí, Quando que você focou, assim? Como é que foi isso? Então, eu comecei a entender, o que eu quero? Eu quero ser ator, que eu já estou abrindo portas para fazer contatos. Eu quero ser jogador de futebol. Quero ser empresário. Eu quero fazer o quê?
Aí eu abri o escritório em Balneário Camboriú, mas eu também, quando eu fui pra Balneário, pensei, cara, eu vou abrir em Balneário Camboriú. E por que Balneário? Ah, porque é uma cidade badalada. Dubai brasileira, Eu né? quero ir pra Balneário, tá? Todo mundo vai pra Balneário, aquela coisa toda, então eu fui por outras intenções. Entende? Eu não tava pensando, tipo assim, amava a Deus, eu não, tipo assim, não vim da igreja evangélica. Então, eu só amava a Deus, ia num culto ali, numa missa ali, sabe? Aquela coisa toda. Mas eu não tinha o conhecimento mesmo. E aí eu fiz Gênesis, né? Fiz Reis. Só que algo começou a queimar. Cada vez mais eu ia pra igreja, eu ia na igreja. E aí quando tava em Balneário, conheci mais ainda a igreja. E aí eu disse, cara, eu vim pra Balneário pra badalar. E eu tô indo na igreja? Tem algo errado aqui. Tudo bem, ok. E aí algo começou a queimar no meu coração. Eu disse, cara, eu tenho que ajudar isso nas igrejas. Quantas pessoas tem ali? Porque olha só que louco, agora lembrando. Quando eu ia palestrar nas cidades, eu fazia eventos nas cidades, eu sempre terminava dizendo, e glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês e tal. Era só isso que eu falava. E as pessoas vinham no final, que bom ter alguém que pelo menos nessa área fala de Deus. Eu disse, cara, mas eu só disse Deus abençoe no final, tipo, né, toda honra, toda glória a Deus. É porque eu amo ele mesmo, mas eu até tinha medo de misturar, dizer, tá falando de Deus porque quer vender o curso, alguma coisa assim. Sim. Então eu ficava meio assim. Mas eu disse, cara, mas não tem ninguém posicionado dessas pessoas que querem ser artista ali. E não sabem por onde eles vão cair nos mesmos erros que eu caí lá atrás. Quem que eles vão ter de referência? Cara, dentro da igreja as pessoas estão precisando de um teatro. Querem ser artista, querem ser músico. Aonde que eles vão encontrar alguém? Isso que começou a queimar no meu coração. Eu disse, cara, tem que erguer a mãozinha. Tem que aceitar, tem que entender realmente. Só que eu tinha aquela coisa, eu não quero ainda, tem que renunciar. Eu não entendia muito isso ainda, né? Porque eu não tinha o conhecimento. Eu disse, cara, tem que renunciar, eu tenho que... Como é que eu vou fazer isso? E aí que eu fiz um treinamento com os alunos meus, lá no escritório de Balneário. Onde fica? Fica em Balneário? Era antes, em Balneário hoje é na rua 600. É uma casa muito legal. Mas antes, nesse ponto, era na 3700. Um prédio lindo, esquina, maravilhoso. E eu fiz um treinamento lá. E aí eu já estava começando a ir na igreja, mais ainda, entendendo. E aí eu fiz um treinamento, uma das alunas disse o seguinte, cara, tu é doido. Parecido com o nosso pastor. Eu disse, como assim? Ele disse que vai fazer filmes, vai fazer série. Tu também tá dizendo que vai fazer filme, vai fazer série, vai não sei o quê. Ele disse que vai para os 4 cantos da terra, vai levar palavra, vai não sei o quê. E você faz live aqui, faz evento aqui, ele faz evento lá, faz o quê. Só pra tu entender, ele tá fazendo 40 dias de culto agora. Direto, sem parar. Eu disse, ele é meio fora mesmo, gosto de fazer umas coisas diferentes. 40 dias de culto. gente que é meio fora. Ela vai lá, mas eu não, agora comecei numa igreja aqui, agora eu quero entrar ali, como é que... Eu vou lá ver. Quando eu fui, fez um gabinete comigo e ele disse, tu sabe por que tá aqui? E a primeira coisa que ele fez, ele tinha contando essas coisas que ele vai... ele gosta muito de faca, sabe? Ele ganha umas facas de presente. E atrás, assim, dele tinha várias facas, assim. Ele disse, tu sabe o que tá fazendo aqui? Aí eu falei, é porque Deus te chamou pra fazer séries, filmes, tal. Tudo ali o que eu já tava queimando no meu coração. Pra gente ir pros 4 cantos dessa terra, isso aqui, né? Eu disse, ô louco. Mas tá vendo essas facas aqui atrás? E o que tem? Essa aqui é pro pecado sexual, tá? Tem que renunciar. Cara, me confrontou. Ele poderia dizer, vem cá, tu é artista, traz pra perto. Cara, ele confrontou já os pecados. Esse pecado isso, esse pecado aquilo e tal. Como é que tá? Já casou? Já isso? Já aquilo? Como é que tá a vida? Porque na época eu namorava, e aí? E eu disse, gostei desse cara. Às vezes a gente fica assim, né? Nossa, a pessoa tá me confrontando, ou não quero. Mas é igual criança. A criança gosta de limite. A criança gosta de quem coloca, né? Fala se tá certo, se tá errado. Porque às vezes a gente tá perdido mesmo. Tá tudo tipo bem. assim, eu precisava que alguém confrontasse. Que alguém confrontasse. Como se eu... Por mais que eu já ia em uma igreja maravilhosa lá em Passo Fundo, quando eu ia, tinha entendimento, foi lá que começou. Eu lembro quando eu jogava futebol. Hoje eu tenho discernimento, mas eu não notava. Mas eu lembro quando eu jogava futebol,
no categoria de base, eu puxava a oração do time. Meu Deus. Eu pegava a Bíblia e dizia... Eu ganhei uma Bíblia de um amigo que é evangélico, entregou a Bíblia e dizia, Rafa, vamos cada um de nós um dia da semana vai ser um que vai levar a palavra. E aí eu era convidado e depois que eu fui ver que já tinha palavra lá de trás, que os amigos convidavam, eu queria dar entrevista, ou eu que era o líder de não sei o quê, eu disse, cara, ó, tudo se encaixa, eu não via. E aí o que acontece? Aí eu fui, só que eu comecei na igreja e comecei a entender, só que ainda não tinha me batizado. E aí eu ficava aquela, mas aí eu tenho que parar disso, mas eu não quero parar aquilo. Porque eu achava que não, tem que parar disso, porque daí eu vou me batizar. E cara, Deus não te proíbe que não faça isso. Automaticamente não vai ter vontade de fazer certas coisas. E aí até que um dia eu mandei mensagem pro meu pastor e disse, ó, eu quero me batizar. E ele, nossa, mandou uma mensagem, cara, eu tô muito feliz com essa decisão, que eu vou te batizar, isso e aquilo. E aí, me batizei, fui fazer teologia revelada, comecei a estudar mais a palavra, fiz a Exousia, que é a escola bíblica, fui entendendo. E aí até que um dia eu disse, pastor, aí Deus foi nos confrontando em todas as áreas, né? Aí ele te quebra em vários sentidos para te moldar, porque assim, então antes coisa que eu era pegado ao dinheiro, então fui lá para por que eu falei do escritório antes? Antes tinha um prédio topíssimo, tive que fechar, fechei lá, fiquei trabalhando home, fui entender financeiramente, nossa, fez aquele brum, eu disse, meu Deus. E eu disse, agora... Ué, mas agora... Antes tava tão bom, agora que eu sirvo a Deus tá tão ruim. O que aconteceu, né? Por que tá acontecendo isso aqui? E aí fui entendendo sobre dízimo, oferta. E aí fui fazendo na fé. Às vezes do limite do cartão. Coisas loucas assim. E aí um dia eu conversei com ele. Eu disse, pastor, eu tenho... muitas pessoas na minha área às vezes perguntam, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu fico com meio receio de me posicionar, sou uma empresa cristã e tudo mais, porque quando eu fui fazer o planejamento estratégico da minha empresa, o cara que fez todo o planejamento, ele disse, não coloca Deus na empresa, a empresa não confunda com o CPF, nossos valores. Ele disse assim, eu disse isso ainda antes de batizar. Meu Deus. Aí eu peguei e disse, não, a minha empresa vai estar lá nos valores, Deus em primeiro lugar. Então, tipo, pra tu ver, antes eu já tinha isso dentro de mim. E tá lá, nos meus valores, se tu entrar na empresa dentro do missão, visão e valores, tá lá, Deus em primeiro lugar. Então eu nunca tirei isso dentro. Só que eu não queria como que eu me posiciono no mercado que é contra, muitas vezes, artístico, vai totalmente contra, mas eu vejo que tem pessoas cedendo. Ele disse, e quem eles vão ter de referência? Se não tiver ninguém, vai se posicionar assim. Bum! Me posicionei. Virou tudo o jogo. Virou tudo. Tudo virou. É muito louco o que Deus fez. Uma aceleração, algo assim. Nós queremos. Hoje é o maior movimento da América Latina, de novos artistas com propósito, artista implacável. E aí eu fui para dentro da igreja, comecei a estudar, pensei até que eu disse, agora eu vou ser pastor. Agora pronto, vou abrir uma igreja. Ah, não, profecia disso, aquilo, em relação a isso, eu disse, é isso. Pronto. É isso, eu abro uma igreja. Vou lá junto e fui pra dentro. Aí comecei a liderar a GC, comecei a fazer isso lá, comecei a fazer... eu fazia umas lives cedo com o pessoal, comecei a fazer. E aí, até que um dia num GC... Eu tava lá orando pelas pessoas e eu comecei, quem mandou largar a rede, sabe? Com aquele louvor tocando, quem mandou largar a rede, não sei o quê. Aí eu senti no meu coração, isso é pra você. Quem tá cuidando de lá? Dos artistas. E eu disse, não pode. Aí o que acontece? Eu fiz uma confusão talvez ali. De tipo, opa, agora eu vou pra dentro da igreja. Tudo bem, eu tinha que ter o tempo. Entendeu? Ali para aprender tudo isso. Mas lá na igreja tinha aquelas pessoas que estão liderando bem lá. Estavam sendo líder, cuidados, né? Tem o pastor, tem os líderes de casa. Tá aí lá. Quem vai ser igreja fora da igreja? Tu tá aqui, tu se alimenta, tu aprende, tu faz, mas tu tem que ir.
E eu disse, não pode, que eu não tinha entendido. E aí eu fui e mergulhei. Eu disse, então vamos nos posicionar. E aí eu comecei a fazer live, comecei a fazer devocional. E comecei na brincadeira fazendo live às 6h33. 6h33 da manhã. E agora tu vai entender essa loucura do livro. E daí foi onde surgiu o livro? Depois das lives? Não. Então, eu não imaginava que ia escrever um livro. Aí eu disse, cara, mas 6h33 por quê 6h33 da manhã? Uma, porque eu gosto de confronto. É muito fácil eu fazer uma live às 20 horas. Mas não gosto de coisa fácil. Tu tem que ter um confronto. Eu disse, cara, tem que ser cedo para fazer as pessoas acordar. Então, 6h33 da manhã. Mas o que é 6h33, Rafael? Mateus 6h33. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Por isso que tá aqui Mateus, ó, escrito. E 6h33. E 6h33. E aí eu comecei, bom dia, reino, tentando fazer um bordão. Bom dia, reino, bom dia. Você não tá pegando nada. Bom dia, reino, bom dia, reino. Não tinha o livro ainda, bom dia, reino. Até que um dia eu fui fazer um evento aqui em São Paulo. Quando eu chego no evento, eu dei bom dia pro pessoal. E o pessoal, bom dia, reino. E eu disse, meu Deus, olha a quantidade de gente, já tá falando bom dia, reino, eu não tinha entendido ainda. Aí pegou o bom dia, reino. E aí eu comecei a fazer live. Vamos fazer um propósito de 21 dias. Aí quando vê, todo mundo cedo da manhã junto comigo. Cedinho, 300, 400, 500 pessoas, 800 pessoas de manhã cedo comigo. E eu disse, cara, tamo junto. E propósito, 21 dias, pessoas transformadas. Agora tu vai entender do 21 e depois fiz outro de 40. Aí eu fiz um de 21. Aí de 21, nos últimos dias dos 21 dias, eu passei o cartão de crédito. Tu vai entender da história do cartão. Passei o cartão de crédito. Fiz uma compra. Beleza. Ok, normal. Faço compra toda hora. Aí, beleza. Terminou o propósito 21. Um mês depois, eu iniciei um propósito de 40 dias. No final dos 40 dias, o banco me liga. Rafael, tu tem que vir aqui no banco. Eu disse, o que foi? Cartão de crédito já tá tudo, graças a Deus, já resolvemos todas as coisas que tinha, tá tudo bem agora. Não, tu tem que vir aqui. Eu vou fazer o que no banco? Você só pode que vão me dar uma caneta de brinde ou alguma coisa. Não, tu tem que vir aqui no banco. Eu disse, tá, beleza. Quando chego no banco, uma fila de gente me esperando, assim. Uma caixa, um negócio assim. E eles disseram, há tanto tempo atrás tu passou um cartão. No final dos 21 dias do propósito. Sim, aquele cartão gerou um cupom. E de 1 milhão de pessoas, você foi sorteado, você ganhou um carro 0 km. No final dos 40. Mentira! Mentira! Que banco é esse? Eu quero ter conta agora! Eu não tinha inscrito em sorteio nenhum. Eu não tinha participado nada, nem sabia disso. O meu cartão de crédito no final dos 21 dias do propósito. Rafa, não acredito. No final dos 40. Mateus 6,33. As coisas são acrescentadas. Você ganhou um carro. BID. Tem foto? Que fala o quê? Construa seus sonhos. Tem foto? Devo ter aqui. Não, não tem Instagram, não tem nada disso, assim? Não tem, acho que não. Deve estar lá pra baixo. Construa seus sonhos, o nome do carro. Entende? Então eu entendi que, tipo, Deus... BYD, vai. Construa teus sonhos. É pra isso. Peguei e disse, vai tudo pra empresa. Vai tudo pras séries, pros filmes, pras coisas que a gente vai fazer. Investir pra dentro e vamos com tudo. Então, aí começou a queimar no meu coração e eu disse, cara, vou escrever um livro. Um devocional. Aí eu escrevi o devocional Bom Dia Reino. E aí eu disse, cara, tem que fazer uma loucura, né? Eu sou meio louco. Aí eu decidi esse ano fazer um propósito. De 365 dias de live. Não, eu disse que eu já fiz 40. 40 já deu. Sim. Vamos furar esse teto. Fazer... Nossa, eu lembro quando eu falei no palco para 2.000 pessoas aqui em Alphaville. Eu disse, vou fazer live todos os dias do ano que vem. Que bom. Às vezes a gente fala... Não dá pra mas voltar. É bom. Ó, pra quem tá me assistindo... Você fez hoje? Vou fazer mais tarde. Quando eu tô em evento, assim, eu digo pra eles, eu tenho um grupo, eu digo, ó, vamos fazer à noite. Vamos fazer, porque os 365 dias, às vezes tu tá em viagem, tá coisa, tu não consegue exatamente aquele horário. Sim. Mas a gente não falhou nem um dia do ano. Uau. Até quando eu fui subir a montanha, eu gravei todos os dias e rodei Foi ao esse vivo. ano que você subiu? Uhum. Rodei ao vivo também. E o que eu ia falar pro pessoal é o seguinte, você que tá assistindo, arruma um problema pra você orar, chuta uma caixa de marimbondo, sei lá. Arruma um problema. Faz um filho. Cara, você tem... Entendeu? Não se conforma com a vida que você tá. Deus gosta de pessoas que se movimentam. Entende? Talvez tá precisando de uma ação sua.
sabe? Então eu arrumei um problemão aí, 365 dias de live, todos os dias. Só que quantas pessoas aceitaram Jesus? Tinha dias que eu não tava animado pra fazer. Tem dias que eu tô cansado. Mas mesmo assim eu tô lá. E é uma palavra que foi, transformou a vida da pessoa e a minha também. Porque mesmo quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, cara, olha só que louco tudo isso aí. Então, aí veio o carro, e aí eu fui para um outro escritório agora. A gente começou a produzir. Nos últimos anos, a gente explodiu aí no Brasil, nossas produções. Bom. E você sabe, Rafa, é muito engraçado que você falou esse negócio do arranja um problema. E é bem isso, assim. Eu até brinquei faz um filho, porque eu tenho um casal de amigos que eles também ativam as pessoas, assim, na internet. E eles brincam não, né? Eu levo como brincadeira porque é verdade, assim. Eu tenho que rir pra não chorar. Mas eles falam, gente... A gente às vezes tem medo de fazer uma dívida, de fazer um filho. A nossa geração hoje é uma geração que, meu Deus, se eu fizer um filho nesse mundo como tá, não sei o quê, vai abrir uma empresa. Então eles sempre falam, vai fazer um filho, vai fazer uma dívida, fazer um boleto pra mudar a sua vida. Porque às vezes o confortável não é o certo. Às vezes a gente tá no conforto de casa e fala, ai, minha vida é tão boa. Mas eu acho que a vida não é sobre a vida ser tão boa. Você realmente precisa ir atrás e se tirar da zona de conforto. E 6h33 da manhã acordar, fazer live 365 dias. Você precisa estar em movimento, porque realmente... Senão, a sua vida é muito boa, mas ela não vai melhorar se você não fizer nada além do que você já faz. Então, tem coisas que... Vai fazer um filme. Vai fazer um filme, vai escrever um livro, vai fazer um boleto pra pagar. É possível. O problema é que as pessoas, tipo assim, fica imaginando, o menino que vendia laranja, tinha R$9 na carteira, se não tivesse arriscado. Ei, sem riscos, sem viver a vida que você quer viver. Sem riscos, sem poder tirar aquelas férias. Sem riscos, sabe, sem poder viajar. Cara, com risco. Deus vai abençoar, mas o desfrute faz parte do reino. As pessoas às vezes não esquecem disso, estão focadas só no trabalho, estão focadas só nas coisas, mas estão se esquecendo de desfrutar. Ei, se Deus deu, é para desfrutar também. Ele está preocupado com almas, é pessoa. Então, o que você trabalha, o que você faz, tem a ver com o teu propósito. É para ser usado para o reino, por almas. Mas aí que eu fui entender. Então, aí veio as produções, veio as séries, veio o movimento. Que deve ser super desafiador, né, Rafa? Muito, a gente vai contra o mercado. Então, eu recebo bordoada. E outra, tem gente que pode estar assistindo agora que pode ser, cara, não gosto desse cara, gosto. E o problema é teu, eu vou continuar fazendo. Sabe? E eu vou fazer. E não vou parar. Deus colocou no meu coração, eu não sei o que ele diga. Ele dizia, vai ser pastor, então. Ou vai fazer tal coisa. Mas igual meu pastor, tu já é de outras pessoas que estão ali. Quantas pessoas hoje já aceitaram Jesus no meio de um filme? No meio de uma série, a gente para lá, praia de Balneário Camboriú, aqui em São Paulo, 2.000 pessoas, aí faz o evento em tal lugar, e faz o filme, tudo pessoas que estão começando do zero, sem experiência, mas algo queimar no coração. Vejo senhoras de 84 anos dizendo, era meu sonho de infância, que bom que eu tô podendo atuar, e algo cristã, que minha mãe lá atrás dizia que TV era do diabo, e aí então pensa só, essas pessoas estão podendo fazer algo que antes era o sonho, e daí, do meio ainda sai pessoas que ainda vão exercer realmente a carreira. E outros talvez só queriam viver essa experiência. Então, não critica alguém que está tá fazendo um movimento que pessoas estão... Eu já recebi testemunho de pessoas que estavam indo se matar e viu um vídeo e de repente jogou todos os remédios fora na hora. Pessoas que... Casamento restaurado. Cara, eu não consigo ter dimensão. É Deus que faz, não é o Rafael. O Rafael diz, eis-me aqui, eu sou um canal. E todos nós somos um canal. É só você entender. Você tem que transbordar na vida de alguém. A gente começou a transbordar e ajudar e fazer. E dizer, vamos pra cima, vamos criar esse movimento, vamos criar nossa cidade cinematográfica, vamos fazer nossos filmes, vamos fazer nossas séries, vamos pra fora do país. Já são 2 produções fora do país. Já rodamos o Brasil todo fazendo esse movimento. Hoje a gente tem a maior mentoria. Ganhamos no Chile. O troféu até tá pra chegar agora. Nós ganhamos lá, mas o troféu tá vindo. Que eles vão mandar para nós agora, com o nosso nomezinho, tudo certinho. Nós somos reconhecidos hoje com o maior movimento do Brasil. Eles premiaram nós lá, sabe? Então, imagina, o menino que vendia laranja diz agora, Deus. Só pelo fato de você ter saído da sua zona de conforto, né? Você ter falado, não, vou fazer live 21 dias, vou fazer live 40 dias, vou fazer live 365, vou me entregar, vou abrir, vou fazer e vou colocar Deus na frente. Não, e aí tu pega porque isso também é desconfortável, né, Rafa? Não é uma coisa assim, que delícia. Hoje a gente pode olhar pro seu movimento e falar, é o maior movimento da América Latina. Mas
Mas ninguém sabe quando eu dormia no colchãozinho inflável, sabe? Lá atrás do escritório. Ninguém sabe. Sabe? Quando ficou faltando dinheiro pro aluguel. E dizia, cara, eu acredito nisso. Quando ninguém me acreditava em mim, dizia, cara, vai trabalhar com outra coisa. Eu dizia, eu acredito nisso, eu não vou parar. Hoje a gente mentora pessoas, ajuda pessoas, tem um movimento gigante. Vai aumentar cada vez mais, a gente já sabe onde vai chegar. E então, isso é muito doido. Sabe? Então, incentivar as pessoas. E claro, e volto a falar, tem gente que eles não gostam. Porque a gente aplica o quê? O desenvolvimento humano também. Então a gente fala do espiritual, corpo, alma e espírito. Só que a gente aplica o alto impacto também, porque tem pessoas que às vezes estão com algumas crenças limitantes, estão com alguns bloqueios, que ela diz, mas eu vou pra igreja, vou, mas ainda tá travada numa comunicação, ela tá travada em outras coisas, que precisa ter um bloqueio. Daí eles dizem, nossa, olha essa empresa de atores, o que tem a ver esse exercício? Tem nada. Na internet o pessoal vem e dá-lhe nós. E não tem problema. Olha eles usando o nome de Deus, não sei o que. Cara, ó a igreja, ó o pastor fazendo o quê? As pessoas viajam e tá tudo bem. Eu digo, continua falando de nós. É porque nós temos vários vídeos que já viralizou. 50 milhões de visualização, 30 milhões de visualização, que nós pegamos as pessoas e colocamos no caco de vidro. Andar. Nós temos um treinamento que é isso, é caco de vidro mesmo. A pessoa diz, é de açúcar. Não, é de vidro. A pessoa pisa no vidro mesmo. Aí alguns dizem, isso aí faz lá na macumba, isso aí faz não sei onde. Cara, se faz, eu não sei. Mas isso aqui é o desenvolvimento humano, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o espiritual. É que, como a gente é cristão, a gente coloca louvor. Aí a pessoa diz, precisa provar a fé de alguém passar no ouvido. Não tem nada a ver. Tua fé é tua intimidade com Deus. Ali é algo para entender. Se a pessoa pode passar aqui no vidro, ela pode fazer o que for. Porque o vidro é o simbolizo dos caquinhos de vidro e pessoas no meio do caminho que te feriram, que te machucaram. Só que o vidro não corta, a gente tem toda a técnica. Eu faço isso há sei lá quantos anos. Nunca cortou o pé de ninguém, nunca vai cortar. Não conta, Rafa, não conta. E a não pessoa... conta segredo. E é que tem a técnica, mas assim, tem um cuidado. Porque pode? Claro que pode. Mas assim, é só o desafio. Aquela coisa toda. E esses vídeos viralizam. E o pessoal vai, que é isso? E atores fazendo pra quê? Isso não tem nada a ver com a arte. Você não sabe o que está sendo trabalhado. E tem que falar, não tem nada a ver com a arte. Concordo com você, tá tudo certo. E aí... Ô, Rafa, mas em algum momento você pensou em desistir? Todos os dias. Brincadeira. Eu gosto de falar assim, se for pra desistir de ser fraco. Eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu boto na cabeça e eu vou até conseguir. Eu sou muito assim, cara, eu vou fazer. Se eu vou fazer os 365 dias lá, eu vou fazer. Se eu vou não sei o quê... Então, desistir, já teve conflitos em, tipo assim, tua carreira. Tu vai tirar a tua carreira pra ficar cuidando de outros? Que às vezes estão ali na internet falando mal de ti ainda. Sim. Que fazem, se desenvolvem contigo, aprende. E tem muita gente falando bem, mas tem aquele... Pra quê? Por que não vai lá, faz tuas novelas? Não é bem, posso cobrar agora um cachê que eu quiser, posso fazer vários comerciais, posso fazer público para várias empresas. É muito fácil eu fazer isso hoje na minha rede social, sabe? A gente cresceu, a gente criou um método, uma fórmula, e de como a pessoa do zero ela consegue crescer nas redes sociais, porque hoje um ator tem que ser influencer. Esse que é um problema, às vezes o artista ele quer, eu sou artista, então tá, vai ali na esquina, pega uma marabada, fica jogando. A gente tava falando disso antes ali, né? E realmente o posicionamento é muito importante. E a gente precisa tá bem posicionado, porque eu acho que não é só o artista não, Rafa. Inclusive você que tá assistindo esse episódio agora, já curte, comenta, compartilha com as outras pessoas, porque é importante as pessoas ouvirem isso, porque é uma história. O Rafa tá trabalhando num nicho que, na verdade, muda a vida de outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com a arte. Que o cara falou assim, isso aí não tem nada a ver com a arte. E não tem mesmo, tem a ver com propósito de vida, tem a ver com mudar outras vidas. E você que tá em casa, você tem esse poder na sua mão de usar as redes sociais pra mudar a vida de outras pessoas. Eu sempre falo aqui, Rafa, que a internet... Ela virou o nosso meio de comunicação, que ela realmente invadiu as casas. Então as pessoas às vezes estão numa cama agora assistindo esse episódio, estão depressivas em casa e elas estão... Só que elas têm um celular na frente.
né? Esse que E é é o a problema. forma, a gente precisa mudar levar vida para as pessoas, transformar a vida das pessoas, levar uma boa palavra, uma boa mensagem, que porque eu hoje gosto de falar. também é muita coisa, né? A gente é bombardeado. Então, se você tá assistindo esse episódio, por favor, compartilha com alguém que precisa ouvir essa Claro, às mensagem. vezes uma palavra aqui pra mudar a vida de alguém, você É. acha, mas eu vou compartilhar. Cara, você não tem noção. É. E eu vou falar pra você também. Às vezes tu tá pensando em alguém ali, eu vou dizer pra você. Seguinte, tu reclama do conteúdo que tem na internet, fulano tá rebolando, fulano faz aposta, fulano não sei o quê. Ei, levanta a bunda desse sofá e vai fazer o que tem que ser feito. Tu reclama do conteúdo que tá lá é porque você não tá lá. Sabe? Vai abrir a boca, vai falar de Deus, vai levar uma mensagem, vai fazer algo. As pessoas estão reclamando do que tem na internet, mas não estão se posicionando. Tem duas opções: fazer história ou contar história. Acordar de manhã tu tem duas opções: continuar dormindo e sonhando, ou acordar e correr atrás dos seus sonhos. Qual escolha você tem? O teu celular é para duas coisas: ou produzir ou consumir. Se você só é um consumidor, cara, não vai funcionar, é igual droga. Entendeu? Uhum. A pessoa só vai consumir e vai se prejudicar. É. Agora tu tem a opção de produzir e deixar um impacto nessa história. Ô, Rafa, e o que você tem visto depois de tanto tempo trabalhando, né? E daí você falou dos posicionamentos, que realmente o artista é um influencer. Qual foi os maiores erros que você vê hoje nos jovens artistas, ou não tão jovens também, mas que estão se inserindo no mercado? Se você pudesse, porque eu também sou artista, né? Também vivo, mas vamos, se você estivesse dando uma mentoria agora, né? Vamos fingir que a gente tá nas suas aulas. Quais são os maiores erros que você encontrou, sei lá, 3, 4? Eu sempre pergunto isso pra vários diretores, quando eu encontro eles, eu falo... eu sempre faço essa pergunta. Eu falo, se fosse um top 3, se você tivesse o gênio da lâmpada agora e pudesse dizer quais são os maiores erros que um ator no set, enfim, acomete... o que você acha? Eles, né, sempre, cada um deles fala uma coisa, mas eu quero saber de você. Quais são os maiores erros que você enxerga hoje nessa geração, nesses jovens que estão se inserindo no mercado? Ou as pessoas que deixaram um sonho antigo e estão entrando agora? E por que não influencia? Por que não vai pra frente? Quais são os pontos que você diria? Eu acho o seguinte, eu vou dizer até pra quem já é artista, mas assim, vive até disso, um dos pontos é sair dessa lacração, tá? Eu bato contra mesmo e não tenho medo de me posicionar com isso. Mas vamos lá, vamos pensar nesses 3 pontos. Uma das coisas é não entender que o artista é um negócio, tá? Sim. Ele tem que ser empresa, ele tem que faturar. Enquanto ficar, mas eu não tenho oportunidade, cria suas oportunidades, entende? Ele não vai porque ele fica o quê? Esperando o cliente. Eu tô esperando minha agência. Eu tô esperando não sei o quê. Tá, mas o que você está criando? Então eu ensino muito isso. Ele entender que ele é um negócio e ele precisa faturar. Então ele tem que se posicionar que o Instagram dele é a televisão dele. Lá ele coloca as propagandas, lá ele coloca o comercial, né? E lá ele conta a história, o filme, a novela da vida dele. Se ele não usar como isso, sério, não vai ganhar. Eu conheço muitos artistas que às vezes fizeram novelas, são conhecidos, mas financeiramente estão quebrados, sabe? Então, esse é um ponto. Rafa, mas não tô pensando financeiro. Tá tudo bem, tá errado também, tá tudo certo. Só não reclama da vida que tá. Então tá tudo bem. Então, um ponto é esse. Ponto de só querer a carreira de ator e não ir pra rede social. Eu acho que é fundamental hoje o artista tá lá. Mas como, Rafa? Cria suas novelas lá dentro. Conta a tua história, sabe? E o terceiro ponto que eu posso falar é criar todo o perfil, movimentar e mostrar que é o posicionamento influência artista ali no perfil, e aí começar a contatar as empresas. Eu tenho uma estratégia que funciona muito, entende? Conta. Que eu fiz pra mim e aí funcionou. E hoje eu ensino meus alunos a fazer. Que aí tem a mensagem certa de como tu manda pra loja, como que tu vai fazer o contato com a empresa, como que tu vai começar a ter... Claro, tu vai receber não? Vai, entende?
Mas eu lembro quando foi meu primeiro sim, que eu tava no ônibus e o pessoal ligou, Rafael, tem como vir aqui? Recebemos suas fotos, tal. Tem como vir aqui pra fazer as fotos pra nós? Eu, vou. Fiquei 5 anos fotografando pra minha marca. Toda semana. Então eu fiquei, olha quanto tempo ganhando por causa de uma mensagem que eu mandei. Se não tivesse mandado. Então o artista fica muito parado. Agora, tem pessoas no meio do caminho que pode ser que não vão virar? Claro. Mas mesmo assim, tu pode ser um influencer. Uau. Tu pode ser um influencer na internet. Não te impede nada. Quem sabe tu não vai fazer uma novela. Mas ainda fica feliz que, quem tá com nós, eu vou colocar ainda numa produção pra... Gravei, ficou na história marcado. Sim. Mas na internet, cara, ele tem um mar gigante. É que mora um problema, é o seguinte. Eu quero que você calcule comigo o seguinte. Que nós estamos morando no mesmo prédio, tá? E você mora no primeiro andar, lá de Balneário Camboriú. Só que na segunda quadra do mar. Não é frente mar, mas é na segunda quadra. E aí você mora no primeiro e eu moro na cobertura, tá? Eu te encontro lá na recepção. E eu digo pra você, que lugar lindo que a gente mora, né? Olha só. Vista mar, enxerga o mar. Muito lindo isso. Acordar de manhã, ver o mar e você olha pra mim. Você é louco? Que mar? Olha aqui, ó. Sujeira, lixo, poste de luz, fio. Mendigo aqui, isso aqui, gente gritando, cachorro brigando. E tu tá dizendo vista mar? Vista mar. Como vista mar? Eu tô dizendo é vista mar. O que acontece? Eu preciso te mostrar lá na cobertura, que lá na cobertura, mesmo não morando frente ao mar, eu enxergo o mar. Só que quem mora no primeiro não tá enxergando. Porque tá enxergando só as coisas ali. Aí que tá. E mora no mesmo prédio, né? E mora no mesmo lugar. Só que tem visão diferente. Então tem gente que tá no primeiro andar. E às vezes não quer subir na cobertura. Só que na cobertura tem o oceano. Na cobertura tu enxerga um mar de dimensões de coisas que você não tá vendo lá no primeiro. E aí eu levei meus alunos lá na montanha, na neve, no Vale Nevado, no Chile. E quando eu cheguei lá em cima da montanha, eu disse, ei, lembra quando eu falo da cobertura? Vocês não estão mais nem na cobertura. Agora vocês estão no topo da montanha. Olha a vista. Enxerga muito mais além. Então tem gente que tá fechado, achando, cara, eu só posso fazer isso. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra conquistar. Só que você tem que ir pro segundo andar, pro terceiro, pro quarto, e ir lá ver na cobertura. Ter o gostinho de ver a dimensão de coisas. Uau. É isso. Caraca. E o que você falou aí do Vale Nevado? O que vem por aí, Rafa, assim, depois... E antes da gente falar do que vem por aí, como é que faz pra ser um mentorado seu? Então, hoje pode entrar em contato ou lá pelo Instagram ou com a nossa equipe de produtoras, né? Hoje nós temos uma equipe gigante lá que atende. A pessoa pode iniciar num curso básico conosco ou em algum um pouquinho mais elevado que a gente garante colocar em uma das nossas produções para ver como a pessoa vai, até para criar material, porque às vezes ela não tem material. Sim. Ela quer ser artista, mas nunca fez nada, tá escondidinho na cidade. Tem que ser visto. Não tem como. Então a gente vai lá, cria todo o material. Então, tudo depende do nível que a pessoa quer. Não, eu só quero fazer um curso. Ok. Não, eu quero ter a mentoria e ainda estar numa produção. Também a gente consegue ajudar a pessoa do zero. Ah, mas eu já sou artista. Que bom. Vem agregar com nós. Precisamos de mais pessoas nesse movimento. Então hoje a gente tem um movimento muito grande e tem que entender. O nosso movimento é para os 4 cantos da terra. É para levar a palavra de Deus. É para produzir os filmes, é para produzir as séries, é para ter cidade cinematográfica, é para ter a nossa própria plataforma de streaming. Tudo isso já está acontecendo. Uau. E o que vem por aí? Agora pode falar, dar os spoilers pra gente aqui. A gente já gravou, vem novela vertical, a gente tá com o reality na Rede TV. Vamos falar do reality. Como é que foi isso, Rafa? Meu Deus. Esse movimento virou um reality, a gente tá na Rede TV. Esse movimento de novos artistas, a gente escolheu a nova estrela do Brasil com propósito. 12 finalistas, eles se desafiam em provas de monólogo, cena bíblica, e até os jurados são influenciadores cristãos que vão eliminando até um ficar o vencedor. Mentira. E quando vai ao ar? Já tá no ar? Como é que tá? Tá no ar, eu tenho que ver se tá confirmado amanhã até. Mas depois eu posso te mandar. Me manda, tá rodando nos sábados na Rede TV, um mês de programa. Que legal. Meu Deus. Sendo exibido lá. E aí agora a gente vai estrear também o Vale Nevado. A gente gravou no Chile, uma minissérie cristã. Um filme, na verdade, lá.
Fé Sem Limites, Reflexo de Coragem, O Caminho da Esperança. São produções que a gente gravou esse ano. E aí... Já foram lançadas? A Promessa, tá em edição A Promessa. Reflexo de Coragem já foi pra televisão, lá de Santa Catarina, rodou já passou lá, são 8 episódios. Agora Fé Sem Limites vai rodar agora no início do ano. E A Promessa também, que tá pronto. E agora nós gravamos O Chamado. Meu Deus, tem mais O Chamado também. Acabamos de gravar agora em Balneário Camboriú, O Chamado também. E onde é que as pessoas podem assistir essas produções de vocês? Hoje nós agora vai tudo pra plataforma Reino Play. Reino Play. Vai tudo pra lá. É um aplicativo? Vai ser tipo Por Netflix? enquanto assim? vai ser a plataforma e depois a gente vai pro aplicativo também. Uau! E aí vai estar tudo disponível lá. É uma plataforma que inicialmente vai ser 100% gratuita. Então a pessoa vai poder cadastrar, assistir. Antes nós colocava algumas coisas no YouTube. Primeiro, sempre antes de qualquer coisa, a gente roda nas TVs. Então pega a TV em tal lugar, outro lugar, a gente vai negociando e vai colocando em algumas emissoras. E depois a gente disponibiliza que a pessoa quer, eu quero ver no YouTube, quero fazer corte da minha parte. Só que daí o que acontece? Agora a gente vai deixar tudo hospedado na Reino Play. Gente, viu? Ainda vai ter a Reino Play. Esse cara, eu falo pra vocês que é difícil conseguir um horário na agenda dele. Agora até uma plataforma de streaming ele vai criar e vai ter novela vertical. Porque hoje eu entro numa Netflix, exemplo, tem muitos filmes legais, mas eu, cara, nem assisto. 90% não é nada no meu interesse. Então lembra que eu falei lá no início? Pô, então eu crio. Então eu disse, cara... não tem, então vou criar. Muito bom. Então vamos fazer. Rafa, vamos assistir um pouquinho dos teus trailers. Tem como botar aí, Léo, por favor? Os trailers do Rafa. Eu acho que são 2 que a gente tem aí. São 2, acho que é Fé Sem Limites e o Vale Nevado. O Vale Nevado que vocês gravaram lá no Chile. No Chile, eu quero ver. Essa acho que é Fé Sem Fé Limites. Sem Limites. Olha aí. Ai, João, atende esse telefone. Você que dirige? Depende da produção, tem diretores que a gente contrata. encher a Parceiros, cara, a gente dançar vai pegando muito aqui, ali. e fazer algumas escolhas questionáveis. Tá acabando, nosso casamento tá acabando, João. O que tá acontecendo aqui? Pensa só, todos iniciantes, sabe? Isso que é mais legal. Meu Deus, eu ia te perguntar isso agora. Vocês dão um curso de atuação, né? A maioria faz online ainda. É que a gente é pressão, entendeu? Se você colocar sob pressão, a pessoa vai ter um resultado. Então, a maioria tá começando do zero. Então, imagina, não tem experiência. Aí, claro, daí a gente vê, opa, 5, 6 são bons. Agora vamos pra uma produção melhor ainda nossa. Então tem isso. Então a gente tem que dar oportunidade pra uma pessoa que às vezes tá aqui que nunca atuou. Sabe? Mas eu quero fazer teu curso. Então tá, tu faz o curso, mas eu quero te colocar na prova. Não adianta. Não é só fazer o curso, eu quero... Fica muito vago, vamos pra tela. Vai pra lá, vai lá sentir. Eu aprendi na prática. Eu fui exatamente assim. Eu não vi numa pessoa que eu nasci no teatro. Eu não fiz nada disso. Eu fui na prática. Foi lá, Provável. tipo... Ação! Hã? Eu lembro quando eu tava no palco da Malhação lá, eles... Ação! E eu... tremia as pernas assim. Os diretores lá da Globo olhando assim pra mim, eu disse, eu comecei o monólogo. Hoje eu olho 2 meu Deus do céu. É muito louco. Então tu vai perdendo, hábito, né? Tu vai acostumando, vai praticando, quando vê tu tá craque. Eu sempre falo isso mesmo, que o bom ator, ele tem horas de voos, né?
É igual, eu sempre, agora nessa época do ano é a época que eu começo a analisar o que eu fiz no ano. Porque eu tenho uma pasta que fiz esse projeto, jogo lá, fiz esse projeto, jogo lá, vou fazendo projeto, jogo lá. Quando chega no final do ano eu falo, caraca, vamos ver quantas horas de voos eu fiz esse ano. Que legal. Porque é isso, o bom ator não é o cara talentoso, é o cara que tem prática, que pratica toda semana, que pratica mesmo que seja em casa, gravando um monólogo com o seu celular. Claro, tem que produzir. Tem que produzir, porque é horas de voo, né? É igual um piloto de avião. Pra você ser um piloto... Hoje precisa, e muitos testes hoje estão vindo assim, self-tape. Então a pessoa tem que mandar o vídeo, eu ensino muito isso, por isso que o do online funciona. A pessoa manda, a gente fica melhorando, diz, ó, faz isso e aquilo. Nós fornecemos 300 pessoas entre figurante, elenco de apoio e elenco pra Record, né, Apóstolo Paulo. Olha... Então, tipo assim, eles se ligaram Você pra tem nós. uma agência? Também, a gente tem isso. Então, que então a gente massa! faz o trabalho completo. Não é o nosso foco principal? Não, mas a gente faz desfiles de moda, a gente faz os filmes, então o elenco é nosso. Uhum. A gente fornece muito elenco, muito comercial. Uhum. Então, as pessoas contratam por quê? Porque a gente tem. Então, a gente tem todo o ecossistema. Se precisa de elenco, a gente tem. Então, nós temos o agenciamento, mas a minha ideia é ensinar a pessoa a ser a própria agência. Mas ter nós como um braço. Sim. Porque qual que é a função do mentor? É caminhar junto. O mentor é mostrar o caminho para a pessoa. Dizer, tu vai por aqui, porque se tu ir por aqui vai se dar mal. Então, essa é a função. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, seguinte, me pediu 300 pessoas. Aonde? Cara, nós fomos gravar em Cambará. Nós gravamos em Torres. Nós, Cambará foi Paulo, né? Apóstolo Paulo e Vida de Jó. É, Então, Vida de Joyce também. a gente forneceu lá com nossa produção, com tudo. Por quê? Eles pediram e, cara, a gente atendeu com muita excelência. Eu só disse para eles, eu resolvo. Isso em uma semana. E 300 pessoas disseram, eu resolvo. Fiquem tranquilos, vão dormir sossegado. Que eu vou resolver. Peguei minha equipe, fomos atrás do elenco. Fornecemos com excelência. Atuação assim. O diretor veio e nos elogiou. Disse, cara, nunca vi. Até os figurantes disseram, nunca vi figurante atuar assim. Ele falou, nunca vi o figurante atuar. Ele falou, os figurantes são atores. E porque realmente eram. Porque às vezes já gravaram, já tem base com texto. E eles queriam estar lá participando e foi incrível. Uau, que legal, Rafa. Meu Deus. Não sei se tem o Vale Nevado aí também. Vamos assistir o Vale Nevado. Esse aí eu tô curiosa, porque, gente, o cara levou 30 pessoas pro meio do Vale Nevado. É louco, não, é mandou. louco. Esse aí é o... Não Não mandou é? o Vale Nevado. Ah, qual que é esse? Esse é o Sou Caminho. Ai, Balneário! Caminho da Esperança, Caminho da é uma Esperança. série de 6 episódios. Deixa eu pedir o Vale onde Nevado. em cada um deles mergulhamos nas experiências sobrenaturais de cada personagem com Jesus Cristo. Com uma abordagem sensível e profundamente humana, Caminho da Esperança revela como a fé e o temor a Deus não se torna apenas um refúgio, mas também um guia onde podemos descansar e ter esperança nas situações mais desafiadoras da vida. Te convidamos a conhecer cada testemunho e viver Agora mandou. experiências sobrenaturais com o nosso Pai. Então essa foi Caminho de Esperança, junto com o Uau. Guilherme Leican, produção. Aham. O Guilherme Leican fez já várias novelas na Globo, protagonista e tudo mais. É nosso parceiro, então nós temos alguns parceiros que entram nas produções juntos. Que né? legal! Porque muitas vezes eu gosto de estar na produção geral. Então eu quero estar fazendo tudo, desde o bastidor, desde a organização, desde o elenco, tudo. Então eu pego o diretor, parceiro e tudo mais, vai, cada um na sua função, que é melhor, né? Uhum. Caraca, Rafa, que massa, mano. Eu tô... E a gente sabe que isso aqui é muito inicial ainda, perto do que Não, a mas, gente gente, vai fazer. eu não tinha expectativa, né? Porque eu nunca tinha visto um projeto seu. E é incrível, cara. Tá bem legal. Se são pessoas iniciantes, você faz milagre, assim. É verdade. É a dedicação delas. trabalho que vocês fazem só é é muito ativado o que elas já têm, né? Então, às vezes, a vocês- pessoa... Todo mundo tem isso. Às vezes a pessoa, mas eu tenho problema na comunicação, eu tenho problema não sei o quê. Cara, é algum bloqueio, alguma coisa que tem na pessoa, levar a frequência dela pro novo nível que ela vai atingir o melhor resultado dela. Às vezes ela não se imagina a potência que ela é. Porque tá desativado, só isso. É isso mesmo. Ai, vamos assistir o Vale Nevado agora. O Vale Nevado é uma produção no Chile. Cara, foi muito doido. No Chile foi
levar a galera e mala e vai. E... ai, que confusãozinha boa. E quantos atores foram? Foram 30. Foram 30? É, mais a todos foram 30, produção. mais a produção. Ficou mais ou menos nisso. A gente foi com uma produção mais enxuta, né? A gente ficou em umas 6 pessoas da produção. Então a gente se virou, tipo Meu assim, Deus, perto do que a Rafa, gente tem. vocês Tipo, fizeram que daí loucura. cada um fazia um pouco de tudo, né? Porque a gente tinha que levar tudo daqui. Aí tinha alguma coisinha de lá também, que teve um parceiro, outro, que foi sim. Mas foi daqui. Então, tipo assim, eu faço... Quando veio, às vezes até eu tava no boom. Então, tipo Hoje assim, você tem... Isso eu ia te perguntar. Você tem um equipamento, assim, uma estrutura? depende o que a gente vai fazer. Se precisa alguma coisa específica, a gente loca. Sim. Se precisa alguma coisa, a gente tem. Tudo depende do nível da produção, né? Então, a gente faz algumas cenas bíblicas também para os alunos ter material. Mas lá a gente foi 6 ou 7 da produção. Então foi a pessoa que cuidava ali, batia os textos com eles, mas tava na claquete ao mesmo tempo. E aí teve o cineasta e mais, foram dois câmeras, né? Daí o cineasta já fez o papel de diretor e eu, junto lá. E aí, mais um no boom, aí mais Enfim, outro. vocês fazem tudo, aprendem tudo, faz tudo. Quem quer dar um jeito que não quer uma desculpa. O negócio é dar certo Aí, o claro, projeto. quando tu tá em Balneário, com uma produção igual a nossa, aí nós temos lá 30, 40 pessoas na produção. Daí Sim. já é outro nível. Porque daí tem casa, né? Aí tem casa. E aqui em São Paulo também. Ah, que legal. Vocês produzem coisa aqui em Sim. São Paulo também? Sim. Já fizemos a Promessa agora. Essa aí do Fé Sem Limites foi aqui. Bastante coisa. Todo ano, agora em março vai ter aqui. Que legal. Então, a gente faz muita coisa aqui. Ai, meu Deus, eu quero ir lá ver, assistir a produção quando vocês Vai gravarem. gravar, vai atuar. Ai, já tá convidada. Amei. Vai atuar. O trailer já tá disponível, Léo? Bora, quero assistir Vale Nevado. Gente, qual que é o nome desse do Vale Nevado? Vai ser Vale Nevado? Deu. Oi? O nome da produção é Vale Nevado? Vale Nevado. Vale Nevado é a história de uma menina que tem uma melhor amiga que meio que engana ela e pega o passaporte, tenta fazer que ela não viaja e aí bota veneno na bebida dela e aí quando bota veneno na bebida dela, no final, resumindo, ela morre no Vale Nevado, lá em cima da montanha e aí quando ela tá lá, ela só abre os olhos um pouquinho antes de morrer e vê ela com um cara que fez, a melhor amiga fez isso pra ela. Só que daí quando ela morre, daí no final, ela acorda em casa com a oportunidade, a segunda chance de fazer tudo de novo. Aí com Deus, porque ela tinha a possibilidade de escolher 2 caminhos. E ela escolheu o caminho errado. Agora ela tem a oportunidade de escolher o caminho certo. Porque ela teve a oportunidade, chamaram pra igreja. E ela não escolheu. Foi pro outro, morreu. Entendeu? Então ela acorda, era um sonho. Tipo, Deus tá tendo a segunda chance agora. E é tudo longa, Rafa? Depende. Geralmente é minissérie. Minisséries. Você faz... E aí, sabe, episódios. Só que um diferente do outro. Esse aqui vai ser um longa. Em Vale Nevado, vocês irão conhecer Ana e Lúcia, 2 amigas, 2 histórias. Mas o que Ana não sabia é que Lúcia escondia um grande segredo. Um segredo que o tempo tentou enterrar, mas que o frio das montanhas trouxe de volta. Entre risadas, memórias e silêncios, algo começa a mudar. Nem tudo é o que parece ser. No Vale Nevado, Ana descobrirá o verdadeiro valor da fé, porque toda escolha tem um preço. E no fim, o coração sempre revela de que lado estamos. Vale Nevado, em breve nas plataformas. Caraca! Amei, muito bom. Meu Deus, Rafa, como é que foi essa experiência de gravar na neve? Muito bom, eu gosto de neve, então já aproveitei. Eu gosto de fazer snow, né? Então, nossa, pra mim, tá lá... Vocês pegaram uns dias de férias, assim, depois? Não.
Só foi Nessa não deu, gravação e essa foi vazou? gravada. Aí Vazaram deu, assim, daí tipo, foi uma lá e semana tchau. depois aí eu disse, agora eu vou de novo, pra daí tirar uns dias. Só que daí eu fui pra Bariloche. A ideia nossa era ter gravado em Bariloche. E aí a gente acabou gravando no Chile, porque a gente tem uma parceria muito grande lá. Tem parceiros. E aí agora já estamos vendo a próxima pro próximo ano. A gente vai pra Ô, fora. Rafa, e o que mais te orgulha, assim, olhando tudo isso, depois olhando pra trás, vendo todos esses mais de 20 filmes gravados, toda essa estrutura, e daí você ter mudado também sua empresa, né, focado nisso. Quando você olha, você fala assim, caraca, assim, que massa. O que mais te queima no teu coração quando você olha pra trás? Hoje eu vejo o homem que eu me tornei, sabe? Isso sim, de entender realmente um propósito e estar alinhado com Deus, poder ajudar pessoas a entender o propósito delas, é que nós pertencemos a um exército. Então eu olho para tudo isso e digo, cara, que massa, sabe? Isso é muito bom. Obrigado, Jesus, sabe? Foi a melhor decisão mesmo, melhor escolha. Não me arrependo em nada. E a gente só fica pensando, qual que é o próximo nível agora? E se você pudesse falar com aquele menino que vendia laranja no semáforo, assim, o que você falaria? Cara, que se entregasse antes pra Deus, sabe? Só isso. Talvez, mas tudo que aconteceu era pra acontecer pra fazer eu ser o que eu sou hoje. Claro, fiquei triste talvez aí pelo sonho do futebol, né? O sonho de menino que não morreu até hoje. Tá louco. Mas é que não é o que a gente quer. É o que Deus quer pra gente. Então, quando a gente entende isso, os planos de Deus é muito. Obrigado, Deus, por não ter atendido aquele pedido de ser jogador. Porque senão... É verdade, né? Sabe, ia pra outro caminho. Então, Deus, ele atende todos os nossos pedidos. Só que alguns ele diz não, né? Então... E graças a E Deus. ainda bem, porque ele tem melhor pra nós. É melhor. Só que às vezes a gente não enxerga, porque tá vendado. Então, ele não tá na cobertura ainda, né? Então tem que sair de lá e ir pra ver. Eu gosto muito de uma imagem que sempre vira e mexe, ela aparece pra mim na internet, que é um menininho chorando por causa de um ursinho pequeno e Jesus tem um ursão grande, assim, nas costas pra dar, sabe? Porque é bem isso, às vezes a gente fica querendo uma coisa, só que Deus tem algo muito maior, né, pras nossas vidas. Sim. Rafa, antes da gente finalizar aqui no Time Cast, a gente tem uma dinâmica que é o bate-bola com o Time Cruz. Legal. Eu faço algumas perguntas e você responde. Vamos ver o que Vamos ver. Tá preparado? Quer tomar uma água, um café? alguma coisa? Preparadíssimo, Então bora. Ô, Rafa, eu vou falar luz, você fala câmera. E eu falo ação e a gente Tá bom. começa, tá bom? Preparado? Luz, Câmera. ação. Um sonho que parecia impossível. Não sei, parecia impossível era jogar futebol, né? Mas hoje eu não consigo ver que há algo impossível. Eu vejo que tudo é possível. Então não tenho isso. Uau. Um tombo que te ensinou muito. Relacionamentos. Uma promessa falsa. Pessoas que a gente confia demais, mas mesmo assim vale a pena fazer o bem. Um sim que mudou tudo. Sim, para Jesus. Um não necessário. Talvez para desejos carnais. Um projeto que te marcou. Ter aceitado fazer essas produções cristãs. Então isso me marcou e vai me marcar para sempre. Um medo que você venceu. Talvez de não dar certo. Um erro que virou aprendizado. Cara, na verdade, o que acontece? Erro toda hora tem. E a gente nunca perde, né? A gente sempre aprende. Então, cara, todo erro é um aprendizado. Tem muitos, sabe? Vou dar um exemplo. Eu fechei o contrato com uma pessoa que se fingia ser de uma emissora. Eu tive um custo absurdo. Fechei com a pessoa. E ela levou todo o valor que tinha e sumiu. Só que isso me fez eu produzir o programa que virou reality. Então, se não tivesse acontecido, eu não teria feito reality. Então, tipo, isso é um bom erro. Uau! Só que na hora tu olha, meu Deus, prejuízo. Sim. Mas depois tu diz, cara, valeu a pena. Uhum. Uma vitória inesquecível. Quando eu fiz o teatro, e interpretei Jesus, quando acabou, a minha família aceitou Jesus. Amei. Um lugar onde você se sente forte.
na presença. Uma pessoa que acreditou em você. Cara, é óbvio, claro que eu vou falar a Deus, né? Porque ele sempre acreditou. Mas eu mesmo. Toma essa, galera! Uhul! Porque eu acho assim, eu poderia falar minha família, que sempre acreditou, sempre me apoiou no futebol, nisso, aquilo, mas eu ouvi também muitas vezes, para disso. Então, o que eu posso falar para as pessoas, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem gente que tem que sair do teu barco. Entende? E às vezes não é porque eles querem teu mal, eles estão querendo teu bem. Entende? Mas eles não entendem o processo que você está passando. Pro caminho que você vai. Não é a mesma visão, não está no mesmo lugar. Às vezes está dentro da tua casa. Nada contra, você vai honrar, vai amar. Eles estão querendo teu bem, mas às vezes, entende? Você tem que acreditar em você. Um desafio atual. Produzir os maiores filmes, as maiores séries que vão acontecer nesse mundo. Um talento que você descobriu em você. Comunicação. Um valor inegociável. Os princípios de Deus. Um sonho em construção. Cidade cinematográfica. Uma palavra que define sua jornada. Vitória. Complete a frase. Tudo mudou quando eu... Conheci Jesus. Muito bom. Rafa, agora eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que tá aí queimando no seu coração, uma mensagem, ou uma frase, ou um conselho pro pessoal que tá assistindo esse episódio, que assistiu até agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem, essa câmera é toda sua, você fica à vontade aí. Antes de tudo, muito obrigado a toda a produção que está aí, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a você. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom ter te visto lá na FIC. É incrível, Deus conecta pessoas por um propósito. E que bom a gente estar aqui hoje, podendo falar mais de Deus, mais glorificando o nome dele. O que eu posso falar para quem está assistindo? Acredita em você. Você não veio nessa terra apenas para morrer e ter a salvação. Nossa, Rafa, mas olha o que tu está falando. Glória a Deus. A salvação. É para isso, claro que estamos aqui também. Mas você veio aqui para viver o reino nessa terra. E quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O que nós estamos dizendo? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Deixa eu te falar. Ele está pedindo que não aconteça aqui na terra, tá? Coisas ruins, porque lá no céu não há tristeza, não há morte, não há miséria, não há mediocridade. Então o que acontece lá, ele quer que vivemos aqui na terra. Então levanta a bunda, vai fazer o que tem que ser feito, pare de dar desculpa. Se é para desistir, vai desistir de ser fraco. E quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável na tua vida. Entrega de uma vez por todas. Não adianta você ficar enrolando. Motivação, preparação, dedicação, superação, oração. Você tem que orar. Mas você tem que agir. É essa ação que vai gerar resultado na tua vida. Então não dê mais desculpas pro teu sonho. Eu vou te fazer uma pergunta, você que está assistindo. Se você tivesse feito o que falou que ia fazer há 2 anos atrás, aonde você estaria? Ai, 2 anos atrás falei que ia começar a academia, falei que ia abrir uma empresa. Se tivesse feito, qual seria o resultado? Ei, mais 1 ano vai passar. E você vai continuar com as mesmas desculpas? Então... olha para quem você é. Deus te criou exatamente com esse nome e você veio fazer história nessa geração. Então entenda isso e vai para cima. Nossa, a gente vai ter que adiantar esse conselho aí, galera. Vamos ter que adiantar no Instagram aí. Mas já pode postar esse de 2026, porque, meu Deus do céu, incrível, Rafa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando eu te vi lá no FIC, eu falei, gente, não é possível que ele tá aqui. Porque eu sempre... até teve um dia que você tava fazendo um evento lá no Sky, e eu tava em Balneário, eu fui subir... Eu não lembro se eu peguei o elevador com as suas alunas. Ah, que legal. E daí elas estavam falando, ai, porque a gente vai atuar, não sei o quê. E eu tava com a minha mãe, assim, dentro do elevador. Eu fiquei ouvindo o papo delas, assim. E eu falei, nossa, elas olharam pra mim, assim. Eu não lembro o que eu tava... Se eu tava indo pra um evento, eu tava indo passar lá pra pegar alguma coisa no café do meu irmão. E daí elas olharam pra mim, assim. E daí minha mãe falou, ai, meu Deus, será que elas são atrizes também? Porque minha mãe é toda babona, né? Mãe é a primeira fã que a gente tem. E daí eu falei, ai, mãe, será que eu vou lá? Converso. Só que
que você tava assim na porta. Eu falei, não, depois eu mando uma mensagem e tal. E daí passou o tempo, eu vim pra São Paulo, acabei não indo mais lá. A gente não consegui falar com você. E quando eu tava lá no Fico, eu falei, que bom que ele tá aqui. Vou poder conversar com ele. Porque eu fico muito feliz com o trabalho que você faz. E principalmente na cidade onde eu nasci. Porque a gente, né, hoje eu não moro mais em Balneário Camboriú, mas é muito feliz. Eu estou muito feliz que alguém tá pensando na arte lá, sabe? Eu tive recentemente lá essa semana. Eu tava conversando com o diretor da cultura e agora vai abrir projetos e leis. Eu falei, gente, a gente tem que movimentar essa cidade, a gente tem que estar nativa, escrevendo filmes, fazendo, né, produzindo filmes. Conta conosco, que precisar. E quando eu vejo, assim, você lá fazendo movimento, eu fico tão feliz, Rafa. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. É isso, parabéns. não para, não parar. desiste, não desanima, coisa, continua. Como eu falei ali, o medo. Que lá atrás que superou, tipo, o medo de não dar certo, ou de não acontecer uma coisa aí, deu certo, e dá certo. Sim. E vai dar certo quando a gente tem Deus, então as coisas aconteceram e vai cada vez acontecer coisas melhores, então vamos pra cima. Obrigada. E pra gente não, sei lá, esse momento você não esquecer da gente, nossa produção preparou um presente pra você. Muito chique. Não é só eu que ganho presente. Gente, o Rafa... Eu trouxe mais um, não sei quem vai ganhar da produção. Vamos lá. Alguém vai ganhar de Natal um Bom Dia Reino. Legal. E o Rafa, já no dia que eu conheci ele já me deu um presente. Esse é uma caixinha de promessas. Cuidado que cai. Esse aí... É um versículo pra você tirar. Eu vou tirar um já agora. Vamos ver. já virou padrão aqui no Time Cast. Já tira um agora, Rafa. Vamos ver o que Deus tá mandando. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Uau. Ai. Glória a Deus. Jesus. Você já viu The Chosen? Já. Inspiração, né? Não. Nós produzir assim E você viu essa cena que ele fala assim, vocês já pensaram alguém que ele tá na ceia, né? Você já viu? Eu acho que é a última temporada. Ainda não. É uma das únicas cenas que eu vi da última temporada. Chique, gostei. Meu café, agora pronto. Agora tá com... Não vai esfriar o café. O caneca do Time Cast. Rafa, quais são suas redes sociais? Rafael Mozzato. Aí, ó. Tá? Só colocar lá, Rafael Mozzato com 2 Z, M-O-Z-Z-A-T-O. Melhor forma de encontrar é por ali mesmo. É isso, gente. Então vai lá, siga o Rafael. Ele tá aí mudando vidas. Todo dia tem live. Até o final do ano, todos os dias. Glória a Deus. E 2026, Rafa, qual que é? Já faz aí. Vai ter surpresa. Vai ter Vai surpresa. ser diferente, mas vai ter. Então vai lá, já segue o Rafa em todas as redes sociais. Procura. Se você que tem em casa tem um sonho de ser ator, artista, influencer, vai lá, procura a equipe dele. Se inscreve nos cursos, né? Nas mentorias que ele propõe. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Às vezes, time, não tenho vontade de ser artista. Mas vai pro movimento que alguma coisa vai rolar, falar no seu coração. Tá bom? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Jimmy Gas.